Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Abra ela comigo no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 20. Gênesis, capítulo 28, verso de número 20. É com base neste verso que nós vamos basear toda a nossa série, nos versos 20 e 21. Quem achou, por favor, se coloque de pé dizendo amém. Gênesis 28, versos 20 e 21 diz assim: E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, diga comigo, presença poderosa. E o texto diz: e me guardar nessa viagem que faço, diga comigo, proteção segura. E me der pão para comer e vestes para vestir, diga comigo, provisão necessária. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Diga comigo, paz sobrenatural. Pegaram os 4 pedidos? Presença poderosa, proteção segura, provisão necessária e paz sobrenatural. São esses os 4 pedidos. Agora, feche seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, que esses 4 pedidos se tornem realidade em minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar. Lembrando aos irmãos que dar glória a Deus aqui é de graça, viu, irmãos? Amém. Queridos, o texto que nós estamos diante dele está dentro de um contexto onde Jacó, depois de haver enganado seu pai e tomado a bênção do seu irmão Esaú, e Esaú havia anteriormente já desprezado a bênção, mas mesmo assim Jacó, ele usa de estratégia, influenciado pela sua mãe, e toma a bênção que era por lei, por princípio de Esaú, mas não por decreto divino. Se estamos numa série, eu vou bem devagarzinho para você entender. Por lei, o primogênito, ele era herdeiro da bênção. Por lei, o primogênito, ele recebia a maior porção do pai. Mas por decreto divino, Deus havia dito a Isaque e a também mãe de Jacó. Deus havia dito: nesta casa será diferente. Eu vou mudar a lei, e ao invés do maior servir, ou melhor, do menor servir ao maior, na sua casa, Abraão, o maior vai servir o menor. Ou seja, eu vou tirar Jacó da prateleira de baixo e vou colocar Jacó na prateleira de cima. É contra o costume, é contra a lei dos povos, mas quando Deus quer abençoar, Ele muda as leis e o decreto dele permanece. Aleluia! De maneira que talvez, eu já começo aplicando, você deve estar pensando que é muito difícil. Tem leis que são contrárias, tem princípios que lutam contra, mas quando Deus quer fazer, Ele, o supremo juiz, muda as leis e as coisas seguem exatamente como Ele estabeleceu. A última palavra é dele. Ah, mas eu dava um glória a Deus mais forte, mas tudo bem. Ou seja, mas isso custou caro, porque o fato de Jacó haver feito o que não deveria, fez com que seu irmão o odiasse.
E eu acho interessante, queridos, porque há uma nota de rodapé que eu quero deixar para vocês essa noite. Jacó não precisava fazer isso. Jacó não precisava, junto com sua mãe, enganar o pai para tomar a bênção. Por quê? Porque Deus já havia dito que ele seria abençoado. Deus já havia dito que ele seria o primogênito no lugar do seu irmão, contra a lei da própria natureza, porque seu irmão nasceu primeiro. Mas por causa da pressa em obter a bênção, Jacó, influenciado por sua mãe, acaba fazendo com que o caminho da vitória se tornasse escuro, se tornasse sujo e cheios de problemas, mágoas e ressentimentos. O que significa? Significa que se Deus já disse que ia fazer, não tente dar o seu jeito, não tente fazer da sua forma, não tente colocar o seu dedo no lugar onde a mão de Deus está estabelecida. Espera o tempo de Deus, não te envolve com aquilo que você não tem controle. Se Deus prometeu, passe o tempo que passar, use os meios que usar, a palavra dele vai se cumprir, ó glória. Aleluia, não precisa usar de artifícios ilícitos, a bênção vai chegar na tua mão pelo caminho correto. Aleluia, glória a Deus. Mas Jacó, ele foge, e o contexto mostra isso, e o seu irmão Esaú, irritado, promete matá-lo. Jacó parte da casa do seu pai em Berseba, e você pode ver isso na Bíblia, no capítulo de número 28, aí onde lemos, é o contexto, versículo de número 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Ou seja, Jacó, ele parte para uma viagem. E essa viagem de Jacó, irmãos, ela foi de 750 quilômetros. É quase como daqui aonde? Vocês que viajam muito, me ajudem aí. Campina Grande, né? É? Pronto. Quase como daqui a Campina Grande. Ou Recife. 750 quilômetros. Agora eu quero que você entenda. Nós não estamos falando de alguém acostumado a viajar. Nós estamos falando de um filhinho de uma mãe. Nós estamos falando de um filhinho que era criado na barra da saia da mãe. Mas agora, por causa de ações ilícitas, ele tem que sair fugido de seu irmão para uma viagem de 750 quilômetros. Era uma viagem longa, era uma viagem difícil. Acima de tudo, ele estava sendo perseguido. Mas o versículo de número 11 diz que ele chegou a um lugar onde ele vai passar a noite. E este lugar onde ele vai passar a noite, ele então faz uma espécie de cercado de proteção, abrigo. Os africanos chamam de boma, um lugar seguro para se proteger dos animais. Jacó faz um cercado de pedras para se proteger naquele lugar, no deserto, o sol declinando e a noite chegando. Ele pega uma das pedras e faz por travesseiro. Eu acho interessante isso, irmão. Dormir com a cabeça em cima de uma pedra não deve ser algo muito confortável, não deve ser algo muito fácil de se fazer. Mas quando você tem a bênção de Deus com você, pedra vira travesseiro. Não entendeu? Eu vou melhorar. O que eu estou dizendo para você é que as pedras duras do teu caminho, Deus vai transformar em instrumento de descanso para você descansar. Oh glória! Não olha para a pedra só como pedra, porque pedra na vida de crente vira travesseiro e ele dorme a noite inteira na presença de Deus. Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos? Eu estou. Aí ele pega uma pedra
e pôs por cabeceira, diz o verso 11, e deitou-se naquele lugar e dormiu, e não apenas dormiu. O versículo de número 12 diz que ele sonhou. E o versículo de número 12 diz que o sonho foi bom, porque sonhou com Deus, e quem sonha com Deus tem sonhos bons. No meio de uma jornada difícil e longa, longe da presença do pai, longe da presença da mãe, perseguido pelo irmão, Jacó transforma pedra em travesseiro, dorme e sonha. Não importa as circunstâncias, se a graça de Deus estiver com você, você vai descansar. Aleluia. Dorme. E aí, irmãos, eu acho interessante, porque Jacó, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus se revela a ele, porque Deus ainda se revela em sonhos. Quem crê, diga amém. Eu me lembro, queridos, que antes de ser consagrado ao ministério diaconal, lá na antiga igreja de onde eu vim, eu tive um sonho. E no sonho Deus falou comigo profundamente. No sonho eu recebia algo de Deus e eu entendia que era um dom para pregar a palavra. E naquele sonho eu voava muito alto, porque era me dado umas asas, e eu estava muito alto. E haviam pessoas embaixo que eram membros da minha igreja. E uma das irmãs que me discipulou, ela olhava para mim e dizia assim: irmão Elemarcos, porque é assim que eu sou conhecido lá, você está num lugar muito alto, de destaque. E foi Deus que te colocou aí. E no sonho eu olhava para ela e ria, mas eu não dizia palavra alguma. E eu estava muito feliz. E de repente no sonho se aproximava um ser brilhante do meu lado, voando também. E ele bradava no meu ouvido as seguintes palavras: no dia que você se exaltar, eu corto as suas asas e a sua queda será terrível. 2 dias depois o pastor disse: você vai entrar para o ministério de diácono e vai também auxiliar alguém no ministério da pregação. Eu entrei no ministério sabendo que se eu falo alguma coisa aqui, é porque a graça de Deus trabalha através de mim. Mas Deus fala conosco através de sonhos. Mas Deus se revela a Jacó, e quando Deus se revela a ele, ele está mostrando para Jacó que quem está protegendo Jacó não é aquele cercado de pedras que ele fez, mas quem está protegendo Jacó é a cerca da poderosa presença de Deus. Não são as suas habilidades quem te protegem. Quem te protege é a cerca da presença de Deus. Irmãos, no Salmo 139, versículo de número 3, o salmista diz: Senhor, tu cercas o meu andar e o meu deitar. Preste atenção. O salmista está falando de 2 momentos do dia. O momento de manhã até a hora de dormir, e o momento da hora de dormir até o amanhecer. O andar é uma referência à duração do dia. O deitar é uma referência à duração da noite. Portanto, quando ele diz: Senhor, tu cercas o meu andar, ele está dizendo: durante o dia eu estou cercado pela presença de Deus. E durante a noite, quando eu me deito, a cerca de Deus continua me protegendo. O que o Espírito Santo está falando com você aqui é o seguinte: Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra 24 horas por dia. De manhã até o amanhecer, a presença dele te cerca. Pode dormir tranquilo, irmão, porque enquanto você dorme, o guarda de Israel continua acordado.
não é cachorro pitbull, não é cerca elétrica, não é câmera de segurança. Eu não desprezo nada dessas coisas, porque isso pode ajudar, mas isso tudo não significa nada se na tua vida não estiver a cerca do poderoso Deus. É por isso que o salmista diz, ainda no 139, versículo de número 5, ele diz: tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Pregamos sobre isso aqui numa quinta-feira. Sabe o que ele está dizendo com isso? Se o ataque vier por trás, estou protegido, porque tu cercas a minha retaguarda. Se o ataque vier pela frente, não tenho medo, porque tu vais na minha frente e és um muro de proteção a meu favor. E se tentarem pular o muro, não dá, porque sobre mim a tua mão está fechando todas as brechas. Oh glória! É por isso que Satanás diz a Deus: não posso tocar em Jó, porque você colocou sobre ele uma cerca. Só quem está cercado por Deus aí, deixa eu ver. Só quem está cercado por Deus. Aleluia. Irmãos, nós não estamos cercados pelas nossas habilidades de sobrevivência. Nós estamos cercados pelo Deus que nos faz sobreviver. Aleluia. Nós não estamos protegidos pela proteção da terra. Nós estamos protegidos pela proteção do céu. Nós não estamos cercados pela cerca de pedra do caminho. Nós estamos cercados pelo caminho, Jesus Cristo, a rocha inabalável. Aleluia. Enquanto Deus for a nossa cerca, enquanto Deus for o nosso muro de proteção, o diabo olha, deseja, baba, saliva, fica doido, mas não pode tocar. No Salmo 23, versículo 5, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que significa isso? Havia uma cultura judaica em que, se alguém cometesse algum crime involuntário, ele seria perseguido pelo vingador de sangue. E quando ele estivesse sendo perseguido por aquele vingador, ele poderia alcançar livramento em uma das cidades refúgio, ou se alguém recebesse eles dentro da sua casa. Pensa comigo a cena: cometi um crime, estou sendo perseguido pelo vingador de sangue, ele quer me matar. Aí eu saio correndo desesperado e encontro uma porta de uma casa aberta. Entro porta dentro. O dono da casa me recebe. Se ele não me recebesse, ele fechava a porta para mim, me jogava para fora e o vingador de sangue me matava. Agora, se o dono da casa abrisse a porta para mim e eu entrasse, o vingador de sangue não podia entrar na casa porque o dono me recebeu. Aí o que é que o dono fazia? Irritava o vingador de sangue. Ele pegava uma mesa, colocava na parte de cima da casa, que era uma laje, e lá em cima ele preparava os melhores alimentos, um churrasco muito gostoso. Depois ele ungia a cabeça daquele que vinha sendo perseguido com óleo, e o cheiro do perfume exalava. E o vingador de sangue, o inimigo, ficava do lado de fora, olhando, mas não podia entrar na casa, pensando em pegar, mas não podia tocar. Por quê? Porque o dono da casa recebeu aquele perseguido na casa. O que isso significa para nós? Nós estávamos sendo perseguidos por Satanás. O desejo dele era nos destruir, era nos matar. Mas um dia nós chegamos aos umbrais da porta da casa de Deus. Deus abriu a porta para nós. Nós entremos dentro da casa. Ele preparou uma mesa, preparou o banquete, derramou o azeite do Espírito sobre a nossa cabeça. O vingador está olhando, mas não pode tocar, porque o Pai te recebeu dentro de casa. Quem está na casa? Quem está na casa? Estamos guardados pela cerca de Deus. Agora vamos lá, irmão, porque eu tenho que falar de um hoje, né? No sonho de Jacó aqui, ainda estamos no contexto. 4 coisas são reveladas. Número 1, os céus
se envolvem com a terra. Diga amém. Porque isso é lindo. A Bíblia diz aí mesmo, capítulo 28, versículo de número 12, que ele sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam, porque Deus é um Deus de movimento. Aonde Deus está, irmãos, as coisas se movimentam. É por isso que não dá para ficar aqui sentado sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem bater palma, porque aonde Deus está tem movimento. Amém? Ah, irmão, mas eu sou ensinado que movimento é errado, movimento sem Bíblia, mas movimento com Bíblia é bíblico. A Bíblia diz que quando Ezequiel começou a pregar a palavra, houve movimento no vale, e depois do movimento houve vida. Se tem palavra sendo pregada aqui, vai ter movimento, e se tem movimento, vai ter vida. Aleluia! Já me disseram que eu sou um pentecostal disfarçado dentro de uma igreja batista. Fui pregar numa igreja pentecostal esses dias, aí quando eu abri a boca para falar, aí o pastor olhou para mim e disse assim: você não é batista nem aqui nem na China. Eu disse: eu sou assim, pastor. Estou lá na igreja batista, eu sou batista com os irmãozinhos lá da igreja batista. Eu sou batista, amém? Mas os céus, eles se conectam com a terra porque tem uma escada, anjos subindo e anjos descendo. No topo da escada, a Bíblia diz que está Deus. Olha o sonho de Jacó, irmão. O sonho maravilhoso. Agora, só que esse sonho, ele não foi explicado. Para este sonho ser explicado, durou 1800 anos. 1800 anos depois, Jesus olha para Natanael, em João capítulo 1, versículo 51, e diz assim: na verdade eu vos digo, que de agora em diante, vereis o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você não entendeu ainda, não? A escada que Jacó viu estava na terra, e o topo estava onde? No céu. Isso significa acesso, ligação. O céu ligado com a terra ligada com o céu. Jesus diz para Natanael: aquela escada que Jacó sonhou, sou eu sou a ligação da terra com o céu, e eu sou o acesso dos homens com Deus. Aleluia! Jacó sonhou com Jesus, irmão. Já imaginou isso, irmão? Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, não vamos ler para ganhar um tempinho, Deus lhe faz promessas e confirma a aliança, versículos 13 e 14 do capítulo 28. Terceiro, Deus garante que será a companhia de Jacó na jornada, versículo 15, vamos ver isso daqui a pouco se der tempo. Agora, Jacó acorda, olha comigo o versículo de número 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aleluia. O que significa? É que mesmo que você não saiba, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, a presença de Deus sempre estará com você na jornada da vida. Porque nós somos muito de sentir, irmãos, somos muito do emocionalismo, mas nem sempre a gente chega no culto e sente a presença de Deus. Nem sempre. Às vezes chegamos no culto tão abalados, tão desmotivados, tão pensando em parar, que nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Todo mundo sente, mas a gente não sente nada. Todo mundo glorifica, mas não sai um aleluia na nossa boca. E não é porque estamos em pecado, não. É porque nem sempre dá para sentir a presença dEle. Mas louvado seja Deus, a gente não vive por sentimento, a gente vive pela certeza da nossa fé. Você pode não estar sentindo, mas a presença dele está poderosa neste lugar aqui, esta noite. Jó, que estamos pregando sobre ele na quinta, ele teve esse problema. No capítulo 9, versículo 11 do seu livro, ele diz assim: eis que ele, Deus, passa diante de mim e eu não vejo.
torna a passar perante mim e eu não sinto. Aí ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele nem via a presença e ele nem sentia. Neste tempo, Jó está vivendo de sentimento, emoções. Mas lá no capítulo 19 ele aprende a lição. E ao invés de falar de sentimento, ele fala de certeza. Aí ele diz no versículo 26 e 27: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei a Deus. Jó está dizendo, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu sei que Ele é, eu sei que Ele está, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz. Oh, glória! Você pode não estar sentindo hoje, mas tenha certeza, Ele continua guiando a tua história. Eu quero dar um exemplo, que eu já citei aqui talvez em outras mensagens, mas Agostinho de Hipona diz que a repetição é a mãe da sabedoria. Para se entrar numa tribo indígena, lá dos Estados Unidos antigamente, você tinha que passar por um teste, uma prova. E os garotos de 16 anos, eles eram convocados para se tornar líderes nessas tribos. Mas o teste era, o chefe da tribo ia pegar aquele jovem de 16 anos, ia levá-lo para o meio da selva, ia vendar os seus olhos, amarrar suas mãos e amarrar os seus pés, sentá-lo em uma cadeira no meio da selva, no meio da noite, e amarrá-lo na cadeira. Se ele sobrevivesse durante a noite ao ataque dos animais ferozes, às picadas da serpente, e amanhecesse o dia sem gritar, sem chorar e sem se desesperar, ele estava pronto para entrar na tribo e ser líder. Tu ia? Ia, irmão? Aí pegavam aquele jovem, e a ordem era, não conte a experiência para ninguém. Levavam aquele jovem para o meio da selva, colocavam a cadeira, sentava ele amarrado, olhos vendados, mãos amarradas, pés amarrados, e ele ficava sentado desta maneira, sem poder se mexer e sem poder gritar em desespero. E passava a noite inteira rezando, orando, citando coisas para ver se a noite acabava. De repente o sol nascia, e ele então desesperado para abrir o olho sem poder porque estava vedado, o chefe da tribo chegava, desamarrava seus pés, desamarrava suas mãos, desamarrava-o da cadeira, o colocava de pé e depois por último tirava a venda dos olhos, aí dizia, pode abrir os olhos agora. E quando ele abria os seus olhos, o seu pai estava sentado na cadeira da frente e ele não viu durante toda a noite, espantando os animais selvagens e evitando que as serpentes o picassem. Não entendi, irmão Marcos, simples. Nas noites escuras da vida, a gente pode estar preso a muita coisa, amarrado em muita coisa, desesperado, mas não grite, não perca a fé, mesmo que você não esteja vendo. Durante toda essa noite escura, o Pai estava sentado no trono, guardando a tua vida. Quem pode adorar ao Senhor? Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode glorificar a Deus? O Pai não te abandonará. Oh, glória! Vamos lá. Depois que ele acorda, ele se assusta, irmão, com a visão. Aí ele diz, o versículo 17: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Olha que coisa linda. Ele está sendo perseguido pelo seu irmão, está viajando 750 quilômetros sem nenhuma presença humana, mas a presença de Deus o estava acompanhando a cada passo. Aleluia. A cada passo que você dá, Deus pisa com você.
No lugar aonde você chega, Deus chega com você. Por quê? Porque você é portador da presença poderosa de Deus. Aí ele diz que o lugar é terrível e tem uma porta, é como se fosse a porta dos céus. A porta da casa dos seus pais foram fechadas para ele. Seu irmão fechou as portas da intimidade para ele, mas ele encontrou em Deus uma porta aberta no céu. Por quê? Porque quando todas as portas se fecham na terra, Deus ainda tem as chaves que abrem a porta do céu. O que eu estou lhe dizendo esta noite é que talvez algumas portas foram fechadas para você em 2023. Talvez algumas portas que você não queria sair, você foi expulso de lá e bateram a porta na sua cara. Mas não se desespere, o Deus que continua no trono tem a chave que abre as portas em 2024. Só quem crê, diga amém. Depois que ele acorda, aí crente é assim, irmão. Depois que ele tem ali essa visão terrível, aí ele consagra o lugar. O versículo 18 diz que ele levantou de madrugada, pegou a pedra que ele tinha posto por cabeceira, pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar, diga comigo, Betel. Diga mais forte, Betel. O nome, porém, daquela cidade antes, verso 19, era Luz. O nome Betel significa casa de Deus. Betel, El Betel, casa de Deus. Agora olha que coisa interessante. Tem uma simbologia tremenda aqui. Porque a rocha é símbolo de Cristo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E casa de Deus é símbolo da igreja. Aqui nós temos uma menção da igreja no Antigo Testamento. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus, está firmada na rocha que é Cristo e é cheia do azeite que é o Espírito Santo. Aleluia. Agora, igreja não é templo, irmão. Acho que você não entendeu, por isso que glória a Deus foi mais fraco. Igreja não é esse templo aqui, essa construção. Igreja somos nós. E o que significa? Significa que se eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja, nós somos casa de Deus, estamos firmados na rocha que é Cristo e estamos cheios do azeite do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí veja, ele consagra o lugar e agora ele vai fazer os pedidos. E eu entro no primeiro ponto da mensagem agora. A primeira coisa que Jacó pede no voto dele, verso 20, é a presença poderosa de Deus. E eu quero, meus irmãos, nesta noite, dizer para vocês, autorizados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus, não vai lhe faltar em 2024 a poderosa presença de Deus. Do primeiro dia do ano ao último dia do ano, a presença de Deus estará com você. E eu digo isso na autoridade da palavra, porque em Mateus 28, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, não entendi, irmão Marcos. É porque o significado é esse. Você pode não ter a presença de quem você queria ter do seu lado, porque talvez já partiu, faleceu, dorme no Senhor e a dor do luto ficou. Você pode não ter a presença do seu lado de alguém que você amava e te desamparou e te abandonou, mas nesta noite eu estou te dizendo pela palavra, a presença de Deus é garantia de que você não estará sozinho ou sozinha neste ano. Aleluia. É por isso que a gente canta, né? Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que repousar em teus braços não é só presença, é
colo, é consolo. Descansa, que a presença dele vai contigo em 2024. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, o primeiro pedido é a presença. Eu tenho alguns minutos ainda, vai dar tempo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Queridos, antes de falar da presença, se faz necessário falar do aspecto do pedir. Porque Jacó, ele faz um voto pedindo. E esse pedido aí em hebraico é shahal, no grego é aiteo. E significa suplicar, rogar, implorar. E dá a ideia de um mendigo que, desprovido de tudo, ele encontra um lugar onde tem a fonte daquilo que ele necessita. E humilhado, ele pede para que suas necessidades sejam cumpridas. Nós somos esse mendigo. Porque diante de Deus a gente não exige nada. Diante de Deus a gente não determina nada. Diante de Deus a gente não coloca Ele na parede porque Ele é Senhor, nós somos servos. Diante de Deus nós nos comportamos como mendigos, desprovidos de tudo, mas tendo a certeza que Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele nos dá infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Mas vamos lá, deixa-me pular essa parte dos detalhes que eu quero trazer com você aqui. Mas Jesus nos ensinou que tudo quanto nós quisermos de Deus, nós começamos ou devemos começar pedindo. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 é conhecido. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Preste bem atenção. São 3 níveis. Peça, mas não fique só no nível de pedir. À medida que você pedir, se movimente, busque. E quando você estiver buscando, portas vão se fechar. Bata. Porque enquanto você pede, se movimenta buscando e insiste batendo, o que tu pede, recebe. O que tu busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Esse é o sentido. Aleluia. E irmãos, na Bíblia o pedir está sempre vinculado ao buscar. Quer ver um exemplo? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa, pedi ao Senhor, e o quê? E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Veja, uma coisa eu pedi, mas eu não fiquei só no nível de pedir. Eu pedi, mas eu busquei. E a Bíblia diz que aqueles que buscarem o Senhor de todo o coração, estes o acharão. Então Jacó pede, você tem que pedir, eu tenho que pedir. Não na dúvida, mas na certeza de que Ele ouve tudo aquilo quanto nós pedimos. Por que muitos pedidos não são ouvidos? Não dá tempo de explicar tudo aqui. Porque às vezes nós estamos em guerra dentro de casa. E Deus não responde a oração de quem vive em guerra. 1 Pedro capítulo 3. Coabitai com vossas mulheres com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Por que pedimos e não recebemos? Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, Jesus diz: quando pedirem com os lábios, não duvidem no coração. Se vocês pedirem com os lábios e não duvidarem no coração, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nosso problema não é pedir. O nosso problema é que quando nós pedimos com a boca, nós duvidamos com o coração. Mas nesta noite Jesus está dizendo: movimente os lábios em oração, mas movimente o coração também em fé. Aleluia, glória a Deus. Por que pedimos, não recebemos? Tiago 4,3. Porque pedimos para os nossos deleites, satisfazer os nossos desejos, e não para a glória de Deus. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Tudo aquilo que Deus nos dá, não é para o nosso deleite, é para a glória de Deus. Então tudo aquilo que Deus está lhe dando,
use isso para glorificar o nome dEle. Tudo vem dEle, dEle início, por Ele processo, e para Ele fim. São todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Glória a Deus. Vamos, deixa eu adiantar, irmãos. Primeiro pedido, a presença. Se tem uma coisa que não pode faltar na nossa vida, irmãos, neste ano, é a presença de Deus. E escute, a presença de Deus não é a garantia de uma viagem sem turbulência, não. A presença de Deus é a garantia de uma chegada segura. Ele não promete que a presença dele vai te livrar das turbulências da viagem, mas Ele promete que você vai chegar do outro lado. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus reúne os discípulos, entra no barco e diz: passemos para o outro lado. Mas a presença de Jesus no barco evitou a tempestade? Não. A tempestade se levantou, as ondas eram contrárias, o barco era açoitado pelas ondas e a presença estava lá. Os discípulos atormentados acordam Jesus porque estava dormindo e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Na cabeça dos discípulos, a presença iria livrar das turbulências. Mas Jesus levantou, como que dizendo: eu disse que a gente chegaria. Eu não disse que não teríamos problemas, mas já que vocês clamaram a mim, o problema será resolvido. Ele levanta o seu braço poderoso e fala com o mar e com o vento: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E a Bíblia diz que houve bonança. E o capítulo 5, versículo 1 de Marcos diz: e chegaram a outra margem. Vai ter turbulência, vai ter dificuldade em 2024, vai ter problema, vai ter vento contrário, mas nós vamos chegar em 2025 seguros, porque a presença nos garante a chegada vitoriosa. Segundo lugar, a presença não garante imunidade de covas, traições, dores e angústias. José é uma história muito conhecida, por isso que eu vou resumir. Atos capítulo 7, versículo 9 e 10, diz que por inveja seus irmãos o venderam para uma comitiva que ia para o Egito. Mas no mesmo texto diz assim: mas a presença de Deus era com ele. Ele foi traído, ele foi injustiçado, e ele foi perseguido e jogado numa cova pelos seus próprios irmãos. A presença de Jacó estava longe, mas Deus é onipresente, e a presença de Deus estava com ele. O que o Espírito Santo está nos dizendo é: mesmo nas maiores dores, mesmo nas maiores traições, e mesmo nas maiores angústias, tu encontrarás refúgio na presença do Deus que está contigo na jornada. Aí ele é vendido como escravo e vai para a casa de Potifar. Gênesis 39, versículo de número 2. E a Bíblia diz: como escravo na casa de um senhor egípcio, o Senhor era com ele. E tem mais. O texto diz que o Senhor fazia José prosperar. Irmão, é o único lugar onde eu leio que um escravo prospera. Já pararam para pensar nisso? Já se viu escravo prosperar, irmão? Escravo é escravo. Escravo é feito de instrumento humano para sofrer. Mas quando a presença de Deus está em alguém, mesmo este alguém sendo escravo, ele prospera. Está sendo escravizado na empresa que tu trabalha? Irmão, Deus fala. Está sendo escravizado por um patrão que não conhece a Deus e persegue você? Está sendo escravizado por uma patroa que fala mal de você pelas costas? Se preocupa não.
Se a presença de Deus estiver contigo, tu vai prosperar neste vale de dor e vai sair de lá de cabeça erguida com a presença de Deus como garantia de sucesso. Quem tem ouvidos, ouça. No mesmo capítulo 39, ele é preso, injustiçado e caluniado. Quando ele entra na prisão, verso 21 e 22, toda a prisão é colocada sobre o seu domínio. E o texto diz, a presença de Deus era com ele e ele prosperava em tudo. Já viram um preso prosperar? Não pensa no preso do Brasil, não. Estou falando do preso egípcio, que a sentença era a morte. Já viu um preso egípcio prosperar? Não. Era a morte. Mas lá naquela prisão, sabendo que poderia morrer, José prosperava. Ei, irmão, antes de Deus te tirar do lugar que você quer sair, olha o quanto Ele já te fez prosperar aí. Porque às vezes a gente fica querendo sair logo e tem o tempo de sair, amém, meus irmãos? Mas ao invés de você ficar querendo sair agora, olha o que Deus já fez contigo neste lugar difícil. Irmão, Deus é especialista em fazer seus servos prosperarem em lugares difíceis. E aí, por último, lá em José, capítulo 40, versículo 38 e 39, ele vai lá, interpreta o sonho de Faraó. Aí diz, agora eu dou uma dica, porque crente tem que ter sabedoria, irmão. Eu dou uma dica. Escolhe alguém inteligente, Faraó, para administrar na crise, para entender que no período da prosperidade é necessário guardar, porque o período de crise vai apertar, mas quem guarda quando tem muito, sobrevive quando a crise chega. Aí Faraó olhou para ele e disse, rapaz, ele tem o dom de interpretar e é inteligente. Aonde encontraríamos um homem como tu, José, em quem está o Espírito de Deus? Do começo da história de José, irmãos, até o fim, o que fez a diferença foi a presença poderosa de Deus. A presença poderosa de Deus em nossas vidas é o que faz a diferença. Deixa eu acelerar. A presença de Deus não é garantia que você não passará pelas coisas mais aterrorizantes que você possa imaginar, mas é garantia que nenhuma dessas coisas vão te destruir. Provo na Bíblia. Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha a garantia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Não vou embora quando as águas se levantarem. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eu vou fazer você atravessar o rio, é o que Deus está dizendo. E quando você passar pelo meio do fogo, a chama não te queimará, nem arderá em ti. Eu sou o Senhor, o teu Salvador. Os vales podem ser profundos, o fogo pode ser ardente, os mares podem estar revoltos, mas a presença que entra com você nesses lugares é muito maior do que aquilo que se levanta contra você. Pega essa palavra, irmão, aleluia! A presença de Deus nos anima a permanecer em lugares que a gente queria sair. Em Atos capítulo 18, versículo 1, é dito que Paulo chega em Corinto. E no capítulo 2, versículo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que chegou em Corinto com 3 coisas: medo, fraqueza e tremor. Veja aí, você chegar numa situação dessa, você já chega meio caminho da derrota andado, com medo, fraco e tremendo. Para piorar, quando ele começa a pregar em Corinto, os judeus começam a persegui-lo. E odiando Paulo, eles ameaçam Paulo em Atos 18. E Paulo quer ir embora. Porque numa situação como essa, todo mundo quer ir
embora. Mas quando Paulo está pensando em arrumar as malas para ir embora, quando Paulo está pensando em pegar o cargo de missionário e entregar e dizer: não vou mais fazer a obra, não vou mais continuar em 2024, não vou mais continuar esse ano. Quando Paulo está dizendo: não dá mais para mim, aí a Bíblia diz em Atos 18, versículo 9: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, fala e não te calas, porque eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Eu ainda tenho muito povo nessa cidade. A presença dele nos faz permanecer em lugares que a gente estava tentando sair. E eu não estou brincando de culto aqui, irmãos. O Espírito de Deus está falando com alguém nesta noite, está dizendo: desfaz as malas, eu ainda não mandei você sair. Coloca na gaveta este projeto de sair, porque eu ainda não disse que é hora de ir embora. Eu ainda vou fazer muita coisa e vou usar a sua vida como instrumento da minha vontade. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. A presença é garantia de que quando todos nos abandonarem, irmãos, aleluia, tem hora que Jesus tem que segurar, tem hora que vem tão forte que tem que segurar. Presença dele é garantia que quando todos forem embora, ele permanece com você. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. A palavra assistir, ali em grego, é a palavra parasteme, que significa colocar-se do lado, ficar junto. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém ficou junto de mim, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta, porque crente não guarda mágoa. Amém, meus irmãos? Amém. Crente não guarda mágoa de quem abandonou ele na hora da prova. Por isso que Paulo diz: que isso não lhe seja posto em conta. Aí ele diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Deixa eu explicar isso aqui que é bonito demais. O que Paulo está dizendo é: na minha primeira defesa todos foram embora, ninguém ficou perto de mim, todos me abandonaram, porque ninguém quer ficar perto de um preso. Paulo estava preso. E vocês sabem que mesmo sem saber a verdade, muitos se afastam de nós só pelo que ouviram falar a nosso respeito. A história se espalhou, Paulo está preso, é um mau conduta, é um bandido. Aí todo mundo começou a falar mal de Paulo, e as pessoas começaram a se afastar de Paulo, porque infelizmente muitas pessoas são assim. Elas são próximas a nós, mas quando ouve alguma coisa a nosso respeito, sem saber a história, sem perguntar na fonte, fica com raiva, se afasta. Aí Paulo diz: todos se afastaram de mim, porque ninguém queria amizade com um preso. Mas não tem problema, o Senhor me assistiu, o Senhor ficou do meu lado, aleluia. O Senhor ficou pertinho de mim, oh glória a Deus. O Senhor não foi embora quando as coisas apertaram. O Senhor não foi embora quando a cadeia fechou. O Senhor não foi embora quando o soldado me prendeu. O Senhor permaneceu do meu lado e me fortaleceu. A presença dele joga força em nós. Aí Paulo diz: e tem mais, além dele ter ficado perto, ele me deu força e me livrou da boca do leão. Glória! A presença dele, irmãos, é livramento de bocas de leões armadas contra nós. Meu Deus, deixa eu terminar. É por isso que quando Deus disse a Moisés:
vai, mas a minha presença não irá com vocês. O povo é obstinado, o povo peca. Moisés, com todas as promessas que tinha, no capítulo 33 de Êxodo, versículo de número 15, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Morro no deserto, mas não dou um passo sem a tua presença. Oh glória! Irmãos, Moisés está dizendo para nós nesse texto: sem a presença dele nada faz sentido. Sem a presença dele nenhum lugar presta. Sem a presença dele nada nos traz alegria, porque a verdadeira alegria está na presença de Deus. Por isso Davi é ungido rei. E a Bíblia diz, irmãos, em 2 Samuel capítulo 6, que Davi já é rei, Davi já tem trono, Davi já tem coroa, Davi já tem vestes reais, Davi já tem prata, já tem ouro. Mas ele procura lá no reino e diz: ei, o que aconteceu com a arca? E você sabe que a arca é o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Cadê a arca? Não, Davi, deixa esse negócio para lá. Agora não é hora de religiosidade, Davi. Você tem trono. Agora não é hora de culto, Davi. Você é rei. Agora não é hora de adoração. Você tem coroa, você tem dinheiro. Para com esse negócio de rei. Ou melhor, para com esse negócio de religião. Você é rei. Aí Davi diz: não, vocês não entenderam. O reino não tem graça se a presença do Rei dos Reis não estiver nele. Aleluia. Se não tem arca, o reino não presta. Se não tem arca, a coroa não serve. Se não tem arca, as vestes são insignificantes. Se não tem arca, a fama não importa. Vamos buscar a arca de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos. Aí eles dizem: não, você tem tudo. Ele diz: eu não tenho nada. Eu só terei tudo quando a presença estiver aqui. Oh glória! Aí ele reúne, irmãos, deixa eu encurtar, e ele parte, e ele vai em busca da arca. Nós conhecemos a história, tem um incidente. Ele fica com medo de trazer a arca para casa, que a presença é poderosa demais. Aí ele manda a arca para a casa de um homem, Obed-edom. Lá o Senhor abençoa, ele diz: não, bora lá buscar, vamos buscar. Eu tenho sede da arca, eu tenho sede da presença, vamos. Aí eles descem numa comitiva, porque crente é assim, é animado. Pegam a arca da casa de Obed-edom e eles começam a trazer a arca para Jerusalém. É Davi juntamente com os seus soldados trazendo de volta a presença que foi embora. Glória a Deus. E a Bíblia diz que não esperaram chegar em Jerusalém para começar a cultuar, não. Eles vinham andando e cultuando, andando e adorando, andando e glorificando, andando e batendo palmas, andando e saltando. Aí eles entram em Jerusalém. Davi, empolgado pelo poder do Espírito, tira as roupas reais. A partir de agora eu não sou rei. Diante do Rei dos Reis eu sou apenas servo. Tira as vestes reais, tira a coroa da cabeça, tira os pendentes de ouro. E alguém olhou a sua esposa e Mical e disse assim: agora está igual um mulambento. Está nada, agora ele está cheio da presença de Deus. Porque quando olha a gente aqui adorando, glorificando, está doido, está nada, está cheio da presença. Agora enlouqueceram de tudo, enlouqueceram não, está cheio da presença. Aí Davi começa a pular, saltar, bailar, dançar. E o povo começa a ver aquilo, irmão, e começa a pular também, glorificar também. Porque quando o fogo de Deus queima, o altar queima também o povo. Aí fica o culto animado. Mical vai lá. Diga comigo: sempre tem uma Mical. Sempre, todo canto tem, irmão. Aí Mical olha e diz assim: ó, tu estás como um mulambento, um vadio no meio do teu povo.
Aí ele diz: diante da presença de Deus. Deixa eu traduzir como está no hebraico. Diante da presença de Deus eu tiro tudo que representa valor de mim, porque o real valor está na presença dEle. E Ele me escolheu a mim antes de teu pai. E no mesmo texto Davi diz, lá atrás Davi diz, Deus diz a Davi: eu te tirei de detrás das ovelhas malhadas, e eu te coloquei para se assentar entre os príncipes. Ah, irmãos, o que Davi está dizendo é: eu não deixarei de honrar o Deus que me honrou lá atrás. Eu não deixarei de adorar aquele que acreditou em mim quando ninguém acreditou. Eu não deixarei de glorificar aquele que investiu em mim quando todos diziam que eu era uma causa perdida. É por isso que eu adoro a Ele. Fique de pé, fique de pé. Aleluia! Aleluia! É por isso que na conclusão desse tópico, o primeiro pedido é: não se afasta de mim, Senhor. Continua com a tua presença do meu lado. E a gente tem que orar como Davi. No Salmo 51, verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Diga isso: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga mais forte: não me lance. Mais forte: nem retire de mim o teu Espírito Santo. Repitam após mim: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração esta noite. Escute a letra desse hino.